Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar em mais um vídeo desse canal de estudo bíblico, que esse estudo de hoje, que esse vídeo possa ser edificante na sua vida e traga um pouco mais de esclarecimento. E vamos meditar na palavra de Deus, saber aquilo que Deus tem para o nosso coração, para a nossa vida, e que a gente possa saber cada vez mais na leitura da palavra todos os dias, que a gente possa meditar diariamente em alguns versículos da palavra, para que a gente tenha cada vez mais entendimento com a palavra de Deus. Nós iremos meditar no livro de Marcos, capítulo de número 6, só a primeira parte do versículo de número 11. Marcos, capítulo de número 6, versículo 11, que diz assim: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Olha que palavra, irmãos. O que esse versículo realmente ele tem para nos ensinar? Alguns detalhes, alguns pontos aqui que nós iremos abordar. Meus irmãos, Jesus ele usa algo que os judeus entendiam, que era sacudir os pés, o pó dos pés. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que os judeus eles não se misturavam com outros povos pagãos, eles não se misturavam com os gentios e até mesmo com os samaritanos, que eram judeus também, mas eles consideravam os samaritanos como um judeu de segunda categoria, os judeus de uma classe inferior, aquela briguinha dos samaritanos. E os judeus, quando eles iam na terra dos gentios, em lugares dos gentios, eles sacudiam o pó dos pés. Para quê? Para que ele não levasse nenhuma impureza da parte deles, para que ele não levasse absolutamente nada deles, ficasse totalmente limpo e prosseguisse viagem ali, porque tinha-se essas coisas, esse zelo de não se misturar. Mas também Jesus ensina que muitas vezes esses mesmos judeus eram hipócritas. Por quê? Olha, foram eles mesmos que questionavam a Jesus, e Jesus os chamava de sepulcro caiado, ou seja, é muito bonito por fora, bonitinho, mas por dentro era vazio, era oco. E Jesus muitas vezes dava lambada nesses judeus que eram judeus hipócritas. Mas Jesus aqui, ele nos ensina algo que era da cultura deles. Olha, irmãos, se nós olharmos para os nossos dias atuais, a nossa cultura, isso não vai fazer muito sentido se você estiver na casa de alguém, se você estiver em algum local e você está pregando a palavra do Senhor e você vê que aquelas pessoas não estão dando crédito para a palavra de Deus. Não vai fazer muito sentido você chegar ali, bater seus pés ali no chão, sacudir a poeira e ir embora. As pessoas não vão entender. Por quê? Porque não é uma cultura nossa, mas era uma cultura dos judeus. Os judeus entendiam, eles sabiam que quando eles faziam isso, eles entendiam perfeitamente a mensagem que era passada, a mensagem que era transmitida. Como eu disse, se você fizer isso nos dias atuais, irmãos, ninguém vai entender nada. Mas o que esse irmão está fazendo aí, sacudindo os pés aí? Primeiro que não, dependendo do lugar, não vai levantar tanta poeira assim. Se você estiver numa estrada de terra, perdão, se você estiver numa estrada de terra, tudo bem, né? Se você for numa roça, pode até ser que faça sentido. Mas, por exemplo, se você estiver em cidade grande, se você estiver num prédio, num lugar limpo, né? Um shopping, por exemplo, que é um lugar limpo, você não chega ali, não levanta poeira no shopping, você está passando no shopping ali, as pessoas não estão levantando poeira ali. Você bate os seus pés ali, vai levantar poeira? Não vai, é um local limpo, não vai levantar poeira, não é? Ou ainda que levante um pouquinho, você nem vê. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Mas Jesus ele traz um ensinamento para aquele povo, daquela cultura naquela época, que eles entendiam. E analisando o versículo, vamos dividir algumas partes aqui,
para que a gente possa entender de uma forma mais clara. Olha o que diz o início do versículo. Marcos, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem. Meus irmãos, Jesus aqui já está preparando os discípulos para isso, para a rejeição. Porque olha que coisa boa quando a gente conhece a palavra, quando a gente tem o nosso período de conversão, que a gente sai daquele mundão, que a gente é cego espiritualmente, a gente passa a enxergar e a gente passa por aquele processo da conversão e a gente quer trazer a mensagem para os nossos amigos. A gente vai com muita alegria no nosso ambiente de trabalho, a gente vai com muita alegria na nossa família, nos nossos vizinhos. A gente quer trazer aquelas boas novas, a gente quer trazer aquela mensagem do Evangelho para aquelas pessoas também. E às vezes a gente recebe o quê? Um banho de água fria. Às vezes você acha que aquela pessoa vai receber aquela palavra que você está ali pregando, falando de Jesus, e a pessoa te dá um banho de água fria, não quer saber, escarnece daquilo que você está pregando. E Jesus aqui no início do versículo, Jesus já dá essa orientação: olha, se não vos aceitarem, se não vos receberdes, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem. Jesus já prepara o coração dos seus discípulos, porque vai dizer para eles que isso vai acontecer, porque se o próprio Cristo, o próprio Jesus foi rejeitado, imagina seus discípulos. É óbvio que isso iria acontecer, mas Jesus aqui já dá uma orientação para eles, para que eles se preparassem para a rejeição. Continuando o versículo, que diz assim: saindo dali. O que isso quer dizer? Saindo dali. Meus irmãos, há momento certo para todas as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 3. Há momento para todas as coisas. Há momento para calar e há momento para falar. Há momento para se alegrar e há momento para entristecer. Então, há todo propósito embaixo do céu para a nossa vida, não é? É o que Salomão nos ensina. Quando Jesus fala saindo dali, Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, tem momento para tudo. Tem momento que você precisa entender o momento certo de sair. Não querem ouvir a pregação? Não querem ouvir a palavra? Ó, sai dali. Sai daí. Já deu o seu tempo, não é? Até porque, irmãos, não cabe a nós convertermos um coração do pecador, coração do ímpio. Isso cabe apenas ao Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas mensageiros da palavra do Senhor. E quando fala sair dali, saindo dali, irmãos, você tem que saber o momento certo para você falar assim: olha, não quer ouvir a palavra do Senhor? Eu já fiz a minha parte aqui, já preguei a palavra. Vocês não querem ouvir? Passar bem? Uma boa tarde, bom dia, boa noite, ó, cai fora. Saber o momento certo de sair daquele ambiente, mano. Vocês precisam entender e ter esse discernimento de sair dali. E continuando o versículo, exatamente esse que nós lemos aqui, que é a parte mais conhecida: sacudi o pó dos vossos pés. Como eu já disse no início do vídeo, os judeus entendiam o que era esse sacudir dos pés. Irmãos, sacode a poeira dos teus pés, como eu já disse. Se você fizer isso nos dias atuais, as pessoas não vão entender, não é? Mas o que isso quer dizer? Irmãos, cai fora. Está pregando, está falando do amor do Senhor, já trouxe a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra de boas novas, não deu crédito? Irmãos, sacode a poeira dos teus pés, ó, cai fora. Tem coisa que não cabe a você fazer. O que cabe a você fazer é pregar a palavra de Deus. Agora, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo,
Só cabe ao Espírito Santo de Deus. E por que Jesus faz isso, irmãos, com a nossa vida? Para que a gente venha ser instrumento da palavra. A gente tem que pregar a palavra de Deus, assim como a palavra foi pregada a nós e a salvação nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou. Por quê? Porque a palavra de Deus foi pregada e, como diz aquela parábola, né? Germinou a palavra, deu fruto no nosso coração e ela enraizou ali e deu fruto. E olha que diz o finalzinho dessa primeira parte do versículo: em testemunho contra eles. Em testemunho contra eles. Meus irmãos, a gente faz muita comparação e às vezes a gente faz um certo exemplo do telão. A gente fala muito sobre isso. Não sei se você já ouviu. Mas a gente fala assim: você imagina se Jesus abrisse um telão aqui na nossa frente e mostrasse toda a nossa vida. Porque a gente sabe o que é um telão. A gente sabe que ali passa um filme, como um telão de um cinema. Você imagina Jesus passando no telão. A gente faz essa comparação, uma linguagem humana, para que a gente possa entender um pouco das coisas de Deus. É claro que a gente chegando no céu pode ser que não tenha esse telão como a gente sempre imagina. Olha, vai passar um filme da sua vida. Mas é uma linguagem chamada de antropomórfica. Alguma coisa assim, não me perdoe o português. Antropomórfica. Eu acho que a palavra correta é essa. Meu português não está muito bom. Mas o que isso quer dizer? É uma linguagem humana do homem tentar explicar as coisas de Deus. Não é? Como a gente fala, um exemplo disso, que Deus se arrependeu. É uma linguagem humana de falar. Será mesmo que ele se arrependeu? Você acha que Deus está com a cara de frustrado e fala: meu Deus, é ele é o próprio Deus? Você imagina se ele estivesse frustrado e fala assim: o que eu fiz? Fiz o homem, me arrependi, como está lá em em Gênesis 6. Me arrependi, mas não é o tema desse vídeo aqui. Mas o que eu quero dizer? Uma linguagem antropomórfica, uma linguagem do homem se referir às coisas de Deus. Então, irmãos, quando fala em testemunho contra eles, é mais ou menos como a gente entendesse dessa forma. É mais ou menos como eu falasse assim: olha aqui, ó, você hoje... eu não sou mais seu advogado, sou teu juiz. E você será condenado por causa disso, disso e disso. Aqui, ó, você lembra que essas pessoas aqui pregaram para você e você rejeitou. Você não aceitou. É como se Deus... é óbvio que ele não precisa disso, mas o que eu estou falando é só uma linguagem humana para a gente entender. Mas é como se Deus tivesse provas para que pudesse condenar aquelas pessoas ali. Irmãos, não precisa de prova nenhuma, porque todos nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos a perdição, mas graças ao Senhor de ter nos enviado seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Não é verdade? Então, irmãos, é uma linguagem humana de tentar explicar as coisas de Deus. É como se Deus tivesse ali aquele processo, igual o juiz aqui na terra, tem aquele processo ali: olha, pelo que eu estou vendo aqui nos autos, aqui tem a prova disso, 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 né? Como um oficial de justiça que vai até um determinado lugar para cumprir uma ordem judicial com as provas ali, e as pessoas não querem sair, e ela vai testemunhar, vai filmar, vai fazer vídeo no celular, vai pegar as câmeras daquele lugar ali, até que ele volta lá com a força policial e cumpra o mandado judicial, não é? Então, quando fala assim, ó, em testemunha contra eles, irmãos, é como se falasse assim, ó, vocês não são inocentes. Meus irmãos, quem rejeita a Cristo, rejeita o próprio Deus. Quem rejeita a mensagem do Evangelho está rejeitando Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 10, o versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe
aquele que me enviou. Oh, irmão, que palavra poderosa, que palavra forte. Irmãos, quando uma pessoa não te recebe bem por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, irmãos, ele está negando, ele não está recebendo o próprio Senhor Jesus. Mas, para finalizar o vídeo, isso é para te deixar triste? Isso é para te deixar desanimado? De jeito nenhum. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurado, feliz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Meus irmãos, é para se alegrar, porque grande é o vosso galardão, grande é o nosso galardão, para que a gente se anime, irmãos. Não desanime, porque um não aceitou a palavra, o outro também não quis. Não desanime, continue pregando a palavra de Deus, porque muitos irão dar crédito. Assim como o Evangelho te alcançou, assim como também o Evangelho me alcançou por causa da pregação. Foi na primeira vez? Não. Irmãos, eu tinha um coração muito duro, mas um dia esse coração de pedra se tornou em coração de carne. Não desista de pregar o Evangelho, não desista de trazer as boas novas para o pecador. Se aquele grupo, se aquelas pessoas não derem crédito, irmãos, continua levando a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Sacode teus pés, a poeira dos teus pés e cai fora dali e vai para outro lugar onde as pessoas irão receber a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Seja muito bem, eu agradeço você ter ficado até aqui nesse vídeo. Quase que não sai a palavra, né? Mas eu agradeço você ter ficado até aqui nesse vídeo e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.